Olá, bem-vindo à 15ª temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Maria Clara Faleiros e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Olá, caro ouvinte. Nesse episódio, trago a primeira parte de um compilado das orientações do CAMAT de 2025 sobre manejo de transtornos mentais perinatais. É a primeira vez que fazem uma sessão exclusivamente dedicada à ocorrência de transtornos de humor e de transtornos de ansiedade nesse período. As versões anteriores continham discussões mais breves sobre o manejo de transtornos mentais perinatais, sem maiores aprofundamentos. Essa iniciativa inédita destaca o fato que nós aqui do PQ Podcast mencionamos reiteradas vezes, de que a abordagem terapêutica nesses casos demanda cuidado específico e olhar atento para questões características da fase. Aliás, fase é talvez uma das palavras que mais passa a ser dita e ouvida quando o assunto é gestação, puerpério e filhos, não é? Lembra, meu filho, passou, passará. Essa certeza a ciência nos dá, que vai chover quando o sol se cansar, para que flores não faltem. Já o PQ Podcast não se pode dizer que é fase. Essa iniciativa independente e bancada com recursos próprios já contabiliza 15 temporadas e mais de 300 episódios. Por trás de cada um deles, há uma equipe de profissionais totalmente comprometida em trazer para você, psiquiatra em formação, informações relevantes de nossa área, sempre de maneira responsável, embasada, didática e crítica. O CAMAT, sigla para Canadian Network for Mood and Anxiety, é uma organização canadense que existe desde 1995 e que se dedica ao desenvolvimento de diretrizes baseadas em evidências para o tratamento de transtornos mentais. A diretriz discutida nesse episódio foi elaborada por equipe multidisciplinar composta por pesquisadores, profissionais da saúde que atuam nas linhas de frente, pessoas que passaram por experiências de transtornos mentais no período perinatal e consultores de áreas diversas. O projeto priorizou evidências de revisões de ensaios controlados e randomizados quando haviam. As recomendações acerca da segurança do uso de psicotrópicos no período perinatal partiram de revisões de estudos observacionais de boa qualidade, já que a realização de ensaios medicamentosos nesse contexto é, obviamente, limitada por questões éticas e de segurança. Quando as evidências disponíveis permaneciam insuficientes mesmo após a seleção descrita, foram realizadas pesquisas mais direcionadas. O material revisado incluiu publicações do período de janeiro de 2013 a outubro de 2023. O resultado foi a publicação, em fevereiro de 2025, de guideline que engloba 10 sessões clínicas relacionadas ao tema, organizadas no formato pergunta-resposta e que trazem recomendações acerca do manejo de transtornos de humor, ansiedade e transtornos relacionados no período perinatal. O projeto recebeu apoio financeiro do governo canadense, por meio do programa Healthcare Policy and Strategies. As recomendações foram organizadas em linhas de tratamento de acordo com a qualidade da evidência disponível, acrescida do parecer e consenso do grupo editor, que também levou em consideração eficácia, segurança, tolerabilidade e acessibilidade, de modo semelhante às versões anteriores do CAMAT. No contexto específico do período perinatal, algumas medicações recomendadas como primeira linha para tratamento de transtornos em outros períodos da vida entraram como opção de segunda ou terceira linha, em decorrência da baixa evidência de segurança, por exemplo. As recomendações são para prevenção e manejo de transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno afetivo bipolar no período perinatal e psicose pós-parto. O período perinatal contemplado pela diretriz incluiu desde o início da gestação até 1 ano após o parto. Ao longo do documento, os autores fazem algumas ressalvas e reflexões que merecem atenção. Destacam, por exemplo, que as recomendações não dispensam e nem substituem
o julgamento clínico, ainda mais no delicado contexto do período perinatal. Enfatizam também que os estudos sobre o tema apresentam, em média, limitações ainda maiores do que as habituais. Discutir mais pormenores da elaboração do material foge ao nosso escopo, mas fica a dica de que este episódio não substitui a leitura do guideline. Aliás, o que esperamos é que funcione como um aperitivo para ela. Antes das questões propriamente ditas, são discutidos os fundamentos do manejo clínico, organizado em 3 subitens. O primeiro fala sobre a avaliação diagnóstica inicial, que deve ser conduzida em ambiente acolhedor, inclusivo e isento de julgamentos. A entrevista deve incluir todos os elementos da avaliação psiquiátrica geral rotineira, mas com especial atenção para a existência de fatores de risco para transtornos mentais perinatais, histórico de sintomas psiquiátricos em contextos de alterações hormonais, como puerpério, período pré-menstrual, e histórico de complicações obstétricas. Dados relacionados à saúde mental do outro genitor, possibilidade de exposição à violência doméstica e identificação de qualquer fator que possa estar contribuindo para surgimento ou piora de sofrimento mental, como estressores agudos ou interrupção de tratamento, também devem ser rastreados ativamente. Atenção para a realização de diagnóstico diferencial, como hipotireoidismo e deficiências vitamínicas, bem como rastreio de risco suicida, são recomendações gerais que se mantêm no contexto perinatal. O segundo subitem, sobre considerações diagnósticas, chama a atenção para o fato de que nem todos os sintomas de humor e ansiosos que ocorrem no período perinatal são indicativos de transtorno mental. O Baby Blues e o Baby Pinks, períodos curtos e transitórios de ocorrência de sintomas de humor de leve intensidade, são fenômenos comuns no puerpério imediato e não demandam intervenção medicamentosa. O Baby Blues, quadro de sintomatologia depressiva branda e transitória, que pode acometer até 80% das puérperas nas 2 primeiras semanas pós-parto, você deve conhecer. O Baby Pinks, menos conhecido, compartilha a característica branda e transitória, mas de sintomas hipomaníacos, como euforia, labilidade emocional, irritabilidade, redução da necessidade de sono, aumento de energia e logorreia. Embora os critérios diagnósticos dos transtornos mentais do período perinatal não sejam diferentes dos transtornos mentais que ocorrem em outros períodos, algumas manifestações clínicas são mais comuns nesse contexto. Nos casos de transtorno de ansiedade, por exemplo, o medo excessivo e desproporcional do parto são sintomas frequentes, e pensamentos obsessivos com conteúdo envolvendo o bebê são comuns nos casos de TOC e podem ser confundidos com psicose puerperal. Também, o transtorno de estresse pós-traumático relacionado a experiências vividas no momento do parto tem recebido atenção crescente e parece ser mais comum do que se supunha, podendo ocorrer mesmo em situações em que não ocorreram complicações obstétricas ou neonatais graves. O terceiro subitem traz recomendações gerais sobre tratamento. Idealmente, se houver diagnóstico prévio de transtorno mental, ele deve ser estabilizado no período pré-concepção. No período de planejamento gestacional, questões como risco de recaída, opções de tratamento durante e após a gravidez devem ser discutidas com a paciente e sua rede de apoio. O objetivo do tratamento é a remissão completa quando possível, promoção de bons hábitos de vida, prevenção de recaída ou piora, tratamento de comorbidades, manejo de fatores estressores ou de risco, promoção de rede de apoio e suporte social. A decisão acerca do tratamento deve ser compartilhada sempre que possível, levando-se em consideração as preferências da paciente e de sua rede de apoio. Quadros depressivos e ansiosos leves ou moderados podem ser manejados com estratégias não medicamentosas. As medicações estão indicadas, via de regra, em quadros graves, recorrentes ou leves a moderados que não responderam às intervenções iniciais, e também em pacientes com transtorno afetivo bipolar e psicose puerperal. Outras modalidades de tratamento, como a eletroconvulsoterapia, podem ser necessárias em casos de remissão incompleta e insatisfatória, ou em contexto de urgência, como psicose aguda ou síndrome catatônica.
Uma vez iniciado o tratamento, o CAMAT recomenda a monitorização regular, preferencialmente com a aplicação de escalas para aferição e acompanhamento de gravidade de sintomas. A frequência de avaliação deve ser maior em pacientes sintomáticas, a cada 1 a 3 semanas, podendo ser reduzida após remissão do quadro, quando pode ocorrer a cada 6 a 8 semanas. Chegamos, enfim, à sessão de perguntas e respostas. Nesse episódio, apresento e comento 5 delas. As restantes ficarão para um episódio seguinte. Pergunta: quais são as recomendações para identificação de transtornos mentais perinatais? Resposta: partindo do fato de que nem todos os pacientes falarão espontaneamente acerca de sintomas mentais, o CAMAT recomenda o rastreamento universal de transtorno depressivo perinatal através de instrumentos validados, escalas como EPDS ou PHQ-9, pelo menos na primeira consulta pré-natal, em até 6 semanas após o parto, e no puerpério tardio, até 12 meses após o parto. É importante destacar que o rastreio positivo não confirma diagnóstico, mas sinaliza indicação de avaliação pormenorizada. O rastreio pode ser, e idealmente deve ser feito, por não especialistas da área, isto é, pelo obstetra, pediatra ou médico de família. O rastreio rotineiro de outros transtornos não é indicado por falta de evidências que suportem tal recomendação e pela ressalva de que tal prática pode levar ao aumento de falsos positivos, custos e prescrições desnecessárias, resultando em mais prejuízo do que benefício. Pergunta: o que é recomendado para a organização e gestão do serviço de saúde? Idealmente, o serviço de saúde deve contar com equipe capacitada e comprometida, isto é, acessível, acolhedora, isenta de julgamentos, interessada, motivada, sensível e com conhecimento técnico e sociocultural compatíveis com a complexidade da demanda. O serviço deve ser acessível, com horários flexíveis e contar com a estrutura adequada para oferecer diversos tipos de suporte, como cuidado à criança, transporte, intérpretes, opções de atendimento virtual, etc. Os fluxogramas sobre os modelos de atendimento devem ser claros e disponíveis, e deve haver suporte governamental suficiente para garantir o bom funcionamento do serviço. O guideline traz descrições mais detalhadas de modelos de cuidado, que não abordarei aqui, mas valem a leitura. Porém, devo destacar algo que você provavelmente já percebeu. O sistema ideal é difícil de ser implementado. Porém, recomendações práticas que o CAMAT traz valem ser mencionadas como: casos mais leves podem ser manejados por não especialistas bem treinados. Estratégias de apoio de menor complexidade, como suporte psicológico pontual ou breve, podem ser implementadas por profissionais treinados para isso, assim como o rastreio. Serviços de atendimento virtual também podem ser úteis para grupos com dificuldade de acesso ao local de atendimento. Pergunta: quais as recomendações sobre intervenções no estilo de vida, incluindo atividade física e medidas de manejo do sono? Resposta: para a prevenção e tratamento de transtornos depressivos, atividade física leve a moderada é recomendada como primeira linha. As medidas de manejo do sono foram consideradas terceira linha para tratamento de transtornos depressivos e como prevenção somente em grupos de alto risco, isto é, com histórico de transtorno mental perinatal, especialmente transtorno afetivo bipolar e psicose puerperal. Para transtornos ansiosos, atividade física leve a moderada figuram como segunda linha para prevenção e tratamento. Para prevenção de recaída de transtorno afetivo bipolar e prevenção de psicose puerperal, medidas de proteção do sono, incluindo terapia cognitivo-comportamental para insônia, são altamente recomendáveis, assim como no tratamento de transtornos depressivos e ansiosos durante a gestação. O guideline destaca que medidas como treinamento de sono dos bebês não são recomendadas para a prevenção de transtorno depressivo. Pergunta:
Quais intervenções psicossociais são válidas e úteis? Resposta. Estratégias de apoio por pares, presencial ou virtual, individual ou em grupo, com frequência semanal e duração total de 3 a 36 meses, é recomendação de primeira linha para tratamento e prevenção de transtornos depressivos e de segunda linha para tratamento de transtornos ansiosos. As evidências são mais robustas para grupos que incluem adolescentes e mães de prematuros. Embora as evidências sejam escassas para pacientes com transtorno afetivo bipolar, o guideline recomenda essa estratégia também para esse grupo de pacientes. O apoio por pares, caso você não conheça, é a estratégia de apoio ao paciente pelo contato com pessoa treinada que tenha passado por experiência semelhante no contexto perinatal e oferece escuta, empatia e suporte emocional. Outra estratégia, a coparentalidade, consiste em educar e treinar outros genitores ou membros da rede de apoio a compartilhar tarefas. É recomendação de segunda linha para a prevenção de transtorno depressivo perinatal. Embora as estratégias gerais de psicoeducação figurem como componente da boa prática médica, não há evidência de que elas sejam eficazes para a prevenção ou tratamento dos transtornos mentais perinatais. Pergunta: quais são as recomendações acerca das intervenções psicológicas? Resposta: para transtornos depressivos e ansiosos, a TCC e a terapia interpessoal são recomendações de primeira linha para prevenção, especialmente em pacientes com muitos fatores de risco, histórico de transtorno depressivo ou que estejam apresentando sintomatologia subsindrômica. A TCC, terapia interpessoal, terapias mindfulness e ativação comportamental também são recomendadas como primeira linha no tratamento de transtornos depressivos, tanto na gestação quanto no pós-parto. Para tratamento dos transtornos ansiosos, são recomendadas como primeira linha a TCC e mindfulness. O número de sessões recomendado é entre 4 e 16, e a frequência recomendada é geralmente semanal. Não foram observadas diferenças de eficácia entre modalidades presenciais ou virtuais, individuais ou em grupo. Outras intervenções, como intervenções psicológicas autoguiadas, isto é, oferecer a paciente treinamento na aplicação de estratégias psicoterápicas, também se mostrou eficaz para a prevenção e tratamento de transtornos depressivos e ansiosos. Trata-se de recomendação de segunda linha para a prevenção e tratamento de transtornos depressivos e ansiosos, exceto quando se trata de autoaplicação de técnicas de TCC ou ativação comportamental para tratamento de transtorno depressivo, contexto em que consta como estratégia de primeira linha. Para TOC, a TCC com estratégias de exposição é recomendação de segunda linha de tratamento, embora as evidências sejam escassas para a efetividade no contexto perinatal. No contexto do transtorno de estresse pós-traumático, as evidências também são limitadas, mas parece haver benefício de TCC com estratégias específicas para trauma, de modo que é recomendada em primeira linha para prevenção secundária e terceira linha para tratamento. Para transtorno afetivo bipolar, o CAMAT frisa que a intervenção psicológica é recomendada como adjuvante ao tratamento medicamentoso, considerada assim terceira linha, tanto na prevenção quanto no tratamento. As modalidades recomendadas incluem TCC, terapia interpessoal, terapia familiar e a terapia dos ritmos sociais, que tem como foco estabilizar ritmos diários de sono, alimentação, atividade e relações sociais. Ufa, quanta coisa importante, não? E olhe que estamos na metade das perguntas. Ainda há muito a se discutir. Diante do fato inquestionável de que o período perinatal é bastante peculiar na vida de um casal, fica ainda mais clara a pertinência da iniciativa do CAMAT de elaborar uma diretriz específica para o manejo dos transtornos mentais perinatais. Continuamos em breve. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse o nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências
organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.